Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MXRF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Sabe quem é a gestora? Você sabia que esse é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da nossa bolsa? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, já chegamos a 6. Será que a gente chega nesses 10 mil até o final do ano? Ou, quem sabe, mais próximo até o meio do ano? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão azul de Aderir e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, vocês participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo. Muito obrigado a todos os membros, em especial os últimos membros do canal. Obrigado, Sérgio, Rodrigo e Andréia. Muito obrigado mesmo. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o seguinte, nós temos uma grande ambição, um grande objetivo de, até o final deste ano, nós queremos ver se conseguimos tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente passa a ser um profissional do mercado. Sendo profissional, eu posso fazer até indicação de ativos. Se quiser nos ajudar na nossa empreitada, no nosso objetivo, você pode abrir uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Abrindo uma conta lá, a partir de R$100 investidos, você ganha um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então já pensou você ajudar, investir e ainda ganhar R$70? Isso vai nos fazer uma enorme diferença. Abra uma conta no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link de indicação. Abrindo uma conta nessas contas digitais e efetuando um pagamento lá dentro, você ganha um bônus e a gente também ganha. Pode ser que seja pouquinho para vocês, mas para a gente faz muita diferença. Temos também uma forma de apoio direto ao canal. Se vocês quiserem nos apoiar com qualquer quantia, ficarei imensamente grato. O Pix do canal é amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que apoiam de todas as formas. Vamos ao vídeo. Esse fundo imobiliário é um fundo de recebíveis. É um dos fundos bem antigos na bolsa. Ele foi lançado em 2011. Ele é de base R$10. XP, a sua gestora, ele tem mandato híbrido. E ele tem uma liquidez muito boa de 3.600.000. Isso é uma liquidez média. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Ele faz parte do IFIX com 2%. E ele conta com mais de 226 milhões de cotas. Atualmente, ele está sendo negociado a um PVP de 0,89. Ele se descolou bastante do seu PVP. Porque esse fundo passou por uma polêmica que a CVM questionou e tal. Até chegou a soltar um dispositivo que todo o mercado ficou desesperado. Atualmente a gente vai ver uns pequenos ajustes que ele falou lá no seu relatório gerencial. O seu patrimônio vale 2 bilhões e 300 milhões e o mercado atualmente está aceitando pagar apenas 2 bilhões e 61 milhões. Então a gente observa o seguinte: fundo base 10, as suas cotas, o patrimônio delas valem 10,24, só que o mercado está aceitando pagar apenas 9,12. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que conta com mais de 500 mil cotistas. Como eu disse, é o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado. E aí a gente vê o seguinte, ó, 9,14 atualmente, mínima de 9,7 recente, e aí ele também atingiu máxima de 10,66, isso no último ano. Então vamos traçar a linha dos R$10. Aqui a gente vê o seguinte: o mercado, gente, não comprem caro demais e não se desesperem quando algo está barato, entre aspas, demais. Se não estiver barato, caso ele esteja barato, como acredita agora, que esse fundo está num bom preço, mas se ele não tiver perdido os fundamentos, não se desesperem. Como assim, Amu? Vamos lá. Esse fundo já chegou a transitar, já chegou a ser negociado abaixo dos R$10, ó. 9,50, próximo a 9. Ele já chegou a ser negociado em preços menores que R$10. 9,50. Mas também esse fundo já chegou a ser negociado caro. Então aqui, ó, se for comprar, tente comprar nesses períodos aqui, ó. Tente comprar agora nesses períodos. E não compre quando todo mundo achar que é o melhor fundo da bolsa. Ó, 11, 12, 13, 14 reais. Final de novembro, esse fundo aqui era um dos melhores da bolsa. Todo mundo queria o fundo.
que acontece? Vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para 8,53, rapidamente ele se recupera, começa a ser negociado novamente a 11, 10,50. No final entre março e maio, junho, ele tem uma queda grande, como todo o mercado, volta para o seu PVP, né, para o seu preço, para o seu valor patrimonial. E agora, no final do ano, em razão desse anúncio da CVM aí, as cotas despencam. Então, o que eu quero dizer com isso é, eu só tenho esse fundo na minha carteira pública, não tenho mais na carteira fechada, mas eu aproveitei para comprar agora, nesse momento de queda. Para mim, o fundo é o mesmo. Os defeitos que eu questiono desse fundo continuam os mesmos. Os pontos fortes desse fundo continuam os mesmos. E em razão a essa questão que a CVM questionou, até isso, hoje, teoricamente, segundo o fundo, já está ajustado. Então, não vejo essa problemática toda que o mercado está batendo no fundo, ok? Continuando aqui, a gente vê o seguinte. Ó, 3,69 centavos. Como é um fundo com bastante histórico, deixa eu traçar a linha aqui dos 9 centavos. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Alguns investidores exigentes exigem, no mínimo, 3 anos de existência. Outros, mais exigentes ainda, para investir, exigem, no mínimo, 5 anos. Esse é um fundo com bastante histórico e é uma exceção. Vários e vários fundos que eu trago com bastante histórico, na minha opinião, são fundos assim que têm bastante tempo, mas assim... isso é questão só pessoal, tá? São fundos, entre aspas, ruins. Esse fundo é um fundo mediano para mim. Não é bom, mas também não é ruim, assim, a ponto né? O que acontece? A gente vê que as entregas do fundo, em média, sempre orbitaram aqui, ó, entre 6 e 9 centavos. Já teve entregas extraordinárias aqui, ó, teve entregas extraordinárias em 2019, teve em 2018. 2020 foi um momento que, assim... na minha opinião, esse fundo não era para ter sofrido tanto em 2020. Mas, como ele é muito indexado a CDI, pode ser que isso impactou 2020. 2021, o fundo apresenta uma boa recuperação, ó, entregando 8, 7, 8, 9. E agora, as últimas entregas do fundo meio que se estabilizaram nesse patamar de 9 centavos. O fundo já passou por 7 subscrições. Essa última subscrição aqui, ó, eu quero atentar para vocês o seguinte, ó. Ela ocorreu entre março e abril de 2021. Eles captaram lá, ó, foram atrás de 450 milhões. Por que eu tô querendo falar sobre isso? Lá dentro do relatório gerencial eu vou explicar melhor por que eu tomei a decisão de sair desse fundo da minha carteira fechada. Eu vou ter ele na carteira pública, vou manter na carteira pública, por questões na época que eu tinha limitação de investimento, eu só podia investir 50 por semana, e eu comprei esse fundo para que eu tivesse diversificação na carteira. Mas a minha carteira fechada, eu optei por não ter mais esse fundo. E aí eu vou tentar explicar o racional, por que eu decidi sair do fundo aí. Vamos lá. Então a gente vê as últimas entregas, como eu havia antecipado agora, estabilizaram-se nesse patamar de 9 centavos. Ele entregou 7, 8, então ele entrega nessa faixa, entre 6 e 9 centavos. O que acontece? As cotas, o rendimento melhorou bem pouquinho, mas as cotas despencaram. Como teve, assim, um pouquinho na melhora, ainda despencou as cotas, hoje o yield do fundo está altíssimo. A gente vê que a média que esse fundo orbitava, entre 0,77, aqui ó, 0,8, era o normal do fundo orbitar. Como ele melhorou a entrega, e como eu disse novamente, as cotas caíram e agora mais ainda, essa última entrega, ó, data base, no dia 25 de fevereiro, a uma cota na época de 9,22, esses 9 centavos representavam 0,98 de yield, quase 1%. E agora... na data que eu tô gravando o vídeo, esses mesmos 9 centavos já tá representando 0,99, caiu mais um pouquinho a cota. Então agora o fundo vem com um yield acumulado de 10,64, que é um yield aceitável. Não é dos melhores, né? Mas é um yield aceitável. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê que bastante institucionais detêm posição nesse fundo, mas, assim, pelo tamanho do fundo, não representa muito dele. Mas vejamos, 2 milhões de cotas aqui, ó, representa 20 milhões de reais que o RBFF tem de cotas desse fundo. Esse outro aqui, ó, tem mais 27 milhões. Lógico que tem uma queda no fundo, mas eu só estou arredondando os valores. E o BCFF tem mais 35 milhões. É muito, só que, como o fundo é um fundo bilionário, para o fundo representa apenas 1,58. O BCFF tem 1,58 de cotas do fundo aí. Então aqui tem todos os institucionais atuais que têm cotas do fundo. Vamos à frente. O que a gente observa aqui? Aqui já é o relatório gerencial. Eu não vou ler tudo. Se você é cotista ou se você se interessa pelo fundo, é muito interessante que você abra o relatório gerencial e vai estudar
ou pelo menos leia tudo que está nesse informativo aqui, que na minha opinião é uma das partes mais importantes. Você tem que saber sobre isso aqui. Então ele fala, ó, a propósito do fundo é que o fundo tenha 80% do seu patrimônio alocado em CRIs, PL Patrimônio, e que ele tenha 20% do patrimônio alocado em permutas. Isso está desequilibrado, mas, né, hoje está mais próximo disso do que já esteve um tempo atrás aí. Eles deixaram bem claro isso aqui, justamente em razão dessa problemática que o fundo enfrentou. Então, olha só. Os rendimentos auferidos, segundo o regime de caixa, existe regime caixa e competência. Caixa, realmente o dinheiro transitou pelo caixa do fundo. Competência, tipo assim, é como se fosse uma previsão de recebimento. Vamos supor que você vende na sua loja parcelado no cartão de crédito. Ora, você vai recebendo mensalmente aquela previsão, mas teoricamente você pode contar com aquele dinheiro, porque, né, assim, teoricamente você vai receber. Então essas questões, competência é algo que está provisionado para receber, mas ainda não entrou no caixa. Então ele está dizendo que os rendimentos foram oferidos segundo o caixa, que é o que a CVM queria, de 9 centavos. Ele fala, explicando exatamente o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitam no caixa. Então, pode haver um descasamento temporal entre os índices, taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento. Aí ele continua. A cota teve uma pequena queda por causa da curva de juros aí. Então, a cota está valendo até mais dos R$10 que estava lá e teve uma pequena queda. Ele fala aqui... Ele fala, por último, frisa-se a indexação do portfólio, 44% dos CRIs ao CDI. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes lá dentro. E agora vamos ler essa última parte para tentar amenizar ou tranquilizar um pouco, que eu acho que já tranquilizou bastante, né, os investidores. Mas ele fala aqui para nós, ó. Adicionalmente, conforme antecipado pelo fato relevante de 1º de fevereiro de 2022, foi protocolado tempestivamente. Isso aqui no linguajar jurídico, significa que eles colocaram dentro do tempo que eles tinham para recorrer. Então foi protocolado tempestivamente pedido de reconsideração da decisão lá da CVM, tomada em 21 de dezembro. O gestor destaca que os números de encerramento de 2021 ainda não passaram por auditoria, mas a indicação mais atual é de que o fundo tem encerrado 2021 com lucro acumulado, que era o grande problemática. Teoricamente, o fundo estava em prejuízo e continuava distribuindo. Isso foi um grande questionamento da CVM. E aí, até isso que, entre aspas, estava errado, segundo o gestor, 2021, o fundo, isso já é o acumulado de todo o tempo do fundo. Ele entregou 2021 com lucro. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo cobra de taxa. O fundo cobra de taxa 0,9. Mesmo sendo da XP, é uma exceção a XP. XP é uma das gestoras que tem um pouco careira as taxas que ela cobra. Então, o que a gente observa? Eu não sei calcular isso, como sempre. Eu vou fazer o cálculo aqui para vocês das despesas. O que as despesas representam frente às receitas. Nós vamos lá no acumulado dos últimos 12 meses e ver o que as despesas representam frente às receitas. Isso é meu pessoal. Se você não pensar dessa forma, não tem problema. Não é você que está certo ou eu que estou errado. Isso não significa isso. Eu gosto de me posicionar em ativos que tenham no máximo 15% de exposição, em que as despesas representem no máximo 15%. A XP, ela tem um histórico de ser careira. Então, esse é um dos motivos que eu evito investir em fundos da XP. Eu acho que ela é meio careira nas suas taxas aí. Então, a gente vai ver o que essas despesas estão representando aí. Vamos lá. Olha só. Em janeiro, outra coisa, tá? Antes da gente ir para aí. Vamos ver o que o fundo receitou em janeiro. Total que ele receitou 22 milhões. 1,5 milhão vieram das permutas, mais 1,9 milhão dos FIIs, e você vê que realmente o carro-chefe que move o fundo é os CRIs. E aí ele teve mais um dinheirinho lá, dinheirinho entre aspas, né? Mas frente aos 22 milhões, ele teve um valor pequeno do dinheiro que está parado em caixa lá, 414 mil. Então vamos lá calcular agora finalmente. 21,95, eu vou arredondar até para 21,96, vezes 100, dividido por 22,540. A gente vê que em janeiro as despesas representaram 9,74%, bem abaixo dos 15%. E vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 23,456, que eu vou arredondar, vezes 100, dividido por 226, 324. Nos últimos 12 meses, o fundo vem com acumulado de 10,36%, totalmente em linha, totalmente aceitável, e isso na minha humilde opinião. Aqui a gente vê o seguinte...
Atualmente, note que lá atrás ele havia dito que ele queria ter 80% em CRIs e ele queria ter 20% em permutas. Então basta que no momento oportuno ele vá se desfazendo dos FIIs, falta alocar só mais 6% aqui e falta alocar aqui mais 9%. Então à medida que ele for se desfazendo, ele vai conseguir alocar. O que acontece? Lá atrás, a gente viu que o fundo fez uma subscrição no início do ano. E aí, até o final do ano, mais ou menos outubro, se eu não me engano, ou setembro, se eu não me engano, mas é bem final do ano, o fundo ainda contava com mais de 20% dos seus recursos alocados em caixa ainda, parado. Poxa, ele fez a subscrição lá atrás e até lá para o final do ano ele estava com 20% parado. Ora, isso foi me chateando. Por quê? O fundo não desempenhava, não tinha resultado, dinheiro parado em caixa, não rendia. Ora, e você pagando taxas por causa disso? Sabe? Eu optei por me desposicionar em razão disso. E outra coisa, ele alocou 20% do dinheiro e com isso não teve um aumento expressivo aí na receita do fundo. Sabe? Tipo, enfim, né? Pelo risco que esse fundo possui, querendo ou não, apesar dele ter um percentual não tão grande, mas ele tem 15% das receitas, 14%, já chegou a ser mais isso aqui, em permutas. Isso aqui traz alto risco para o fundo. Então ele tem risco, né? Então isso aqui era para estar dando um resultado melhor. Eu acho que o fundo performa pouco frente ao risco que ele oferece. Tá? Enfim, os seus ativos nos quais ele investe: crédito corporativo, 41%, residencial, 31%, comercial, 27% e 1% parado em caixa. Agora aqui a gente vê o indexador total aí do fundo. Ele tem quase que 37% aí indexado a CDI, mais 2,7%, o spread, né? 2,7% acima do CDI. Ele tem mais 60%, ou seja, a maior parte do fundo está indexado a IPCA. IPCA mais 8%. Ele vai ter 1% ali em GPM mais 7%, 1% em pré-10. Na época, quando foi feito, pode ser que isso aqui foi bem vantajoso, mas hoje a gente vê que já 10% já não é uma taxa aprazível, né? E ele tem mais 1% ali em CDI, mais 107% do CDI. Então a gente vê aqui, ó, o total. 52% aqui, ó, IPCA. CDI aqui, ó, 32% e GPM mais 14%. Esses números meio que não batem com o que foi dito lá em cima, né? Toda vez tem essas dispersões aqui, essa diferença aqui. Não sei por que acontece isso. Vamos à frente aqui. O que acontece? A gente viu lá, deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui, ó. FIIs são 14%. Toda vez que eu vou falar sobre risco, vide o meu vídeo sobre o FLCR11. FLCR11. Toda vez que eu vou falar sobre risco, eu gosto de falar o seguinte: na minha carteira pública e também na minha carteira fechada, o máximo que eu quero que um ativo represente lá é 5% da minha carteira. E para gestores, o ideal é que eles se exponham no máximo a 10% do ativo. Se expor num único ativo. Então o FLCR, ele se expôs lá, um dos seus ativos representavam 10% da carteira, e esse ativo apresentou default, apresentou um possível default, né? Apresentou dizendo que a empresa entrou com recuperação judicial e tal. Ou seja, vai impactar o fundo, vai machucar o fundo, mas é um risco, entre aspas, mitigado e controlado, porque só representa 10%. Então eu sou muito favorável a esse tipo de exposição. Dito isso, dentro do total de CRIs, o SPVJ está representando 32%. Só que, olha só, vamos ver o que isso aqui representa dentro da carteira total. Então, ele tem 14% os FIIs vezes 32 dividido por 100. Esse fundo aqui, o SPVJ, representa 4,48% da carteira, quase 5%. Isso aqui para mim é positivo, porque o fundo imobiliário que ele tem maior exposição representa 4%. Aí os demais vão caindo aí o nível de exposição aí. Então, na carteira de FIIs, ele não está altamente exposto, né, por ativo. Eu vejo isso como sendo positivo também. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê dos CRIs apenas agora, não é da carteira total. 53% dos CRIs é IPCA, 44% dos CRIs é CDI. Aí a carteira aqui já está um pouco mais equilibrada. Toda vez que eu fizer vídeo desse fundo imobiliário, toda vez eu vou reclamar sobre isso aqui. O que acontece? Por que toda a carteira ele escreve em português, que é a nossa língua aqui nativa, né? Língua brasileira, ele vai escrever em português. E aí, esse trecho aqui, ele escreve isso. Eu não tenho nada contra ele trazer linguagem em inglês, não tenho. Só que, poxa, isso aqui é um fundo imobiliário brasileiro, para o público brasileiro. Você acha que toda a população brasileira tem acesso a inglês e tudo? Eu que tenho um conhecimento bem superficial, não sei tudo, imagina a grande massa da população nossa.
Pode trazer esse inglês, que também pro pessoal americano que investe aqui, pro pessoal estrangeiro, mas põe essa carniça em português também, gente. Então, assim, ó, residencial, real estate, é como se fossem tijolos propriamente ditos. Ele vai ter ali, acredito eu, que 36% nessa classe. Malls, que são shoppings, mais 17%. Setor de alimentos aqui, ó, 16%. Setor de cuidados, setores aqui médicos, acredito eu, mais 10%. Agrobusiness, negócios aí do setor agrário, mais 6%. E outros setores distintos aí, mais 16%. Vamos à frente. E aqui a gente vê no seu portfólio de CRIs, outro ponto que está um pouco de tranquilidade. O ativo que ele tem maior concentração representa apenas 3,5% do PL. Então, em resumo, a gente vê que ele não está exposto aos CRIs, não está exposto aos FIIs. As permutas aqui, ele não traz um relatório, o que cada permuta aqui representa, mas se você abrir o relatório gerencial lá na frente, no final, vai ter uma por uma das permutas. Eu só não sei se lá traz o percentual do PL aí que elas representam. Mas enfim, é um fundo bem grande, bem diversificado, com bastante ativos, mas saiba o seguinte, todo fundo imobiliário, todo investimento que você faz, ele tem risco. Então ele tem sim os riscos, e eu acho que pelos riscos ele paga pouco frente aos riscos. Eu acho que ele conseguiria, assim, performar melhor. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esses itens aqui, mas teoricamente são dívidas corporativas, são dívidas com menos risco, são dívidas, assim, mais saudáveis, né? Em razão disso, até ele provavelmente vai ter um rendimento menor também em razão disso aí, ó. IPCA mais 4, IPCA mais 7, IPCA mais 5, CDI mais 2, são taxas médias aí de high grade ou middle risk aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MXRF são somente essas informações. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você gostou do que você viu? Você é um dos cotistas do MXRF? Você tem cotas desse fundo? Eu sou o cotista do fundo somente na carteira pública para que eu tenha diversificação na carteira do canal. Na minha carteira privada, saí do fundo em razão dessas enrolas, em razão até que nesse fundo as taxas são aceitáveis, mas, assim, acabei optando por não permanecer no fundo. Esse meu ponto de vista de eu não ser cotista na minha carteira fechada e ser na minha carteira pública, isso não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Tome você as suas próprias decisões. O objetivo do vídeo, o objetivo do canal é tentar trazer um pouquinho de conhecimento, tentar passar um pouquinho da gente ter um diálogo aqui, mas para ajudar na sua tomada de decisão, tá bom? Não seja influenciado porque eu tenho ou não, se você comprar ou vender, não é esse o ponto. Olhe os números, olhe o que foi apresentado aqui, entenda os riscos inerentes a isso e a partir disso, faça a sua tomada de decisão. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Torne-se membro, 10 centavinhos por dia. Ajude o canal aí na nossa manutenção, apoio financeiro. Abra uma conta na Clear, PicPay, Mercado Pago, também vai nos ajudar imensamente. Ajude aí com o nosso link. E faça uma doação no Pix do canal aí, qualquer valor será muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.